Olá, eu ensino você, gestor de fábrica, a aumentar o seu salário em até 40% através de resultados concretos, aplicando a melhoria contínua e duradoura. Eu sou o Ademar e eu trabalhei na fábrica da Toyota por 21 anos, onde eu cheguei ao cargo de gerente de produção da linha do Corolla. Hoje, eu ensinarei a você como implementar a melhoria contínua e duradoura na sua fábrica. Mas você sabe qual a diferença entre melhoria contínua e melhoria duradoura? A melhoria contínua é aquela melhoria que eu faço uma melhoria hoje, eu faço uma melhoria amanhã, eu faço uma melhoria depois de amanhã. E assim, eu vou fazendo melhorias todos os dias, mas sem parar. Isso é a melhoria contínua. Agora, a melhoria duradoura é aquela melhoria que eu faço a melhoria hoje, amanhã, depois de amanhã, e sempre essa melhoria continua funcionando, não se perde, ela continua funcionando como uma melhoria para a empresa. E como uma melhoria, ela traz resultados, continua trazendo resultados para a empresa. Mas você sabe por que a melhoria duradoura é importante? A melhoria duradoura é importante porque, ao fazer uma melhoria, com ela eu consigo um benefício nesse momento. E se ela é duradoura, esse benefício dura, persiste durante o tempo. Então, se você, por exemplo, fez uma melhoria em que você reduziu 10 centavos no custo da sua produção, esse 10 centavos de custo de produção, esse resultado vai durar durante todo o tempo em que essa peça vai sendo produzida. Então, ela precisa ser duradoura, porque se ela não for duradoura, essa melhoria para de funcionar amanhã, você volta esses 10 centavos, você deixa de economizar esses 10 centavos no momento que essa melhoria para. Então, é muito importante essa melhoria ser duradoura, mas não só em custos, pode ser em qualidade, produtividade, paradas de linha, quebra de equipamento, sistema de qualidade. A melhoria duradoura funciona para tudo. Mas nesses 21 anos que eu trabalhei na Toyota, eu tive a oportunidade de visitar muitos fornecedores. E infelizmente, em muitos deles, eu não via a melhoria durar. Muitas vezes, a melhoria se perdia em um dia, 2 dias, um mês, 2 meses. Ou eu já vi gestores de outras empresas falando para mim também: ah, aqui na minha empresa a gente não sabe aplicar a melhoria contínua. Ou, ah, aqui na empresa a gente não tem ninguém que consiga aplicar a melhoria contínua. Mas para mim, a maior fragilidade dessas empresas era que elas estavam tão imersas em problemas no dia a dia que elas não tinham tempo de parar e pensar que eles precisavam começar a fazer melhorias para eliminar esses problemas. Por exemplo, lá na Toyota, nós tínhamos quebras de equipamentos também. Eu vou citar um exemplo de um transportador que a gente tinha lá na pintura. Lá na pintura, nós recebemos as carrocerias em carrinhos, os carrinhos paravam em determinadas posições para as carrocerias serem içadas. A linha de pintura da Toyota de Indaiatuba foi feita em 1998, então é uma tecnologia de quase 30 anos atrás. Para que o carrinho parasse no local correto, eram usados sensores. Esses sensores eram de contato, que eu imagino que era o que tinha lá na época, em 1998. Então, com os vários carrinhos que chegavam durante o dia, o sensor, para cada um dos carrinhos, ele era acionado mecanicamente. E chegava uma hora que o sensor chegava ao fim da vida útil dele e quebrava. Só que num equipamento complexo, você tem N sensores, muitos sensores. Qual sensor quebrou? O equipamento parou por quê? A manutenção tinha essa dificuldade em detectar qual sensor foi quebrado até chegar à causa raiz e trocar esse sensor. Porém, a nossa manutenção não ficou só aí. Primeiro, ele fez uma tabela, uma matriz de códigos de erro. Então, para cada erro que poderia acontecer,
ele desenvolveu um código, então na tela do controlador do equipamento, quando o equipamento parasse por alguma anormalidade, apareceu o código de erro, facilitando assim a manutenção detectar qual sensor foi quebrado. E com isso, ele agilizava a troca desse sensor. Mas num segundo momento, pensamos um pouquinho melhor, pensamos um pouquinho fora da caixa. Por que precisa desse sensor? O sensor precisa para detectar que o carrinho está na posição correta. Mas o sensor precisa ser de contato? Estamos em 2024. Existem tecnologias melhores que 1998. Será que não existe algo melhor para ser usado no local? A nossa manutenção pesquisou e ela descobriu que era possível utilizar o sensor por indução. A manutenção fez a troca do sensor por indução, fez toda a programação e a partir daí, como não existe mais o contato, o sensor começou a durar muito mais. É claro, qualquer peça ela tem uma vida útil. Essa vida útil pode chegar a qualquer momento, seja com nós, seja com equipamento, com qualquer coisa. Mas é uma coisa, no seu geral, previsível. A X mil ciclos, ela tem a tendência de quebrar. Então a manutenção também fez um trabalho de manutenção preventiva, definindo a periodicidade de troca desse sensor. Então, o sensor agora é trocado antes que ele quebrasse, com isso, evitando com que a linha parasse com frequência. Então, através dessas melhorias, a Toyota eliminou a parada de linha da pintura por quebra de sensores. Ficou claro para vocês? Então, em muitas empresas, a manutenção foca em arrumar o equipamento. É claro que arrumar o equipamento é importante. A mesma coisa, você se feriu, você se cortou, você precisa colocar um band-aid para estancar o sangue. É muito importante. Mas você precisa fazer algo mais. Você precisa entender por que o equipamento parou. Que seria saber por que você se cortou. E eliminar esse modo de falha, esse modo de corte. E evitar com que esse problema aconteça novamente. Mas e agora? Como eu torno a melhoria duradoura? A manutenção fez as melhorias, tudo bem. Mas para que essas melhorias se tornem duradouras, a manutenção precisa padronizar essas atividades, ou seja, criar normas, procedimentos, instruções e treinar todos os manutentores para que qualquer manutentor que vá àquele equipamento e faça a manutenção, faça ela da mesma forma, da forma mais nova. Veja que um equipamento, normalmente, ela vem com o manual do proprietário. Mas nesse caso, quem fez a melhoria não foi o fabricante, fomos nós. Então, é de nossa responsabilidade fazer essa padronização e deixar claro para todos os colaboradores do setor da empresa que são relacionados a esse assunto, que essa melhoria foi feita e que agora a nova forma de trabalhar é desta forma. Assim, ficando claro para todos, fica mais fácil conseguir fazer com que essa melhoria dure por mais tempo. E aí eu resolvi esse problema, concordam? Então, as minhas paradas de linha, devido à quebra de equipamento, diminuíram um pouco. Mas, passa-se um tempo, eu percebo que esse mesmo equipamento começa a parar agora por um outro problema. Por exemplo, vazamento no cilindro de atuação pneumático. O vazamento ocorria porque o ar vazava entre a haste de atuação e a junta que fazia a vedação do ar dentro do cilindro. Para quem conhece esse mecanismo, sabe que é impossível manter essa vedação para sempre, porque a haste sempre está correndo dentro do cilindro e essa junta de vedação ela se desgasta com o tempo. Mas neste caso, o tempo de desgaste, o tempo que a junta dura, é meio que previsível. Então conseguimos fazer um plano de manutenção preventiva, trocando a junta antes que ela desgaste e comece a vazar. E com isso,
eliminando as paradas de linha e melhorando os indicadores da empresa. E você, gestor, que ficava esquentando a cabeça porque sua linha parava toda hora e você começava a atrasar a entrega para o seu cliente, agora você começa a ficar com a cabeça mais leve, mais tranquila. A sua linha está parando a menos, você volta para casa menos estressado, menos preocupado em atender a demanda do cliente e, e o cliente recebe o produto no timing correto e todos saem ganhando com isso. E a melhoria duradoura não funciona somente para os itens de manutenção. Funciona na segurança, no meio ambiente, na qualidade, na produtividade, no sistema de qualidade, nos custos, dentro do RH. Ela funciona para tudo. Mas também eu sei que em muitas empresas, realmente, a melhoria contínua ou a melhoria duradoura, ela não funciona. Mas por quê? Eu entendi que ela não funciona porque a maioria das pessoas, ou a maioria dos gestores, focam na melhoria e não focam na duradoura. Para mim, precisamos começar com o duradouro, fazer com que tudo dure dentro da empresa e depois passarmos para as melhorias. Mas por que o duradouro não funciona nas empresas? Isso é porque em nenhuma empresa, ninguém possui uma metodologia para fazer a melhoria ser duradoura e continuar funcionando. Ou não só as melhorias, qualquer coisa continuar funcionando dentro da empresa. Seja os procedimentos, normas, regras internas. Nós somos brasileiros, sempre damos um jeitinho e isso é o normal aqui no Brasil. Só que no momento que você está querendo aplicar algo que seja duradoura, esse jeitinho acaba puxando o nosso pé. Por exemplo, alguns de você aqui assistindo esse vídeo devem ter filhos ou filhas. Você já falou para o seu filho: ó filho, toda manhã arrume a sua cama. Ó filho, sempre que você usar seus brinquedos, guarde antes de dormir. Não é verdade? Mas você que já não tem filho, também já viu isso acontecer na casa de algum amigo, não é? Mas conta aí, já funcionou? Ela continua acontecendo? Infelizmente, nós seres humanos, e eu me incluo nisso, a gente não foi feito para ficar seguindo regras. Se a gente não faz isso como criança, a gente não faz isso em casa, por que a gente faria isso dentro da empresa? Então as fábricas, elas precisam de uma sistemática para vencer esse comportamento humano. E eu vou ensinar para você os 3 passos para vencer esse comportamento humano. O primeiro passo é deixar claro o que precisa ser feito. Mas como deixar claro isso? Através de documentos escritos, sejam normas, procedimentos, instruções de trabalhos, manuais. Precisa ser por escrito, não pode ser somente verbal. Tudo que tem que ser feito por um longo tempo precisa ser por escrito. Falado é só aquilo que você precisa que faça pontualmente, somente uma vez, e não precisa repetir mais. O segundo passo é o treinamento. O treinamento não é só ler o que está escrito. A pessoa precisa compreender o que está escrito, então é importante ter uma prova de entendimento, seja ela escrita ou seja oral, para garantir que o treinamento foi eficaz. E também ter o registro do treinamento. A pessoa assinar atestando que ele foi treinada. E o terceiro, aqui é onde muitas empresas falham, é acompanhar. Acompanhar e garantir que está feito o que foi combinado lá atrás, o que está escrito. Então, recapitulando, o primeiro passo é deixar claro por escrito o que foi combinado. O segundo é treinar e o terceiro é acompanhar. No caso do primeiro passo, para aquelas empresas que possuem algum sistema de gestão de qualidade, é comum que elas possuam normas, procedimentos, instruções de trabalho. Então é uma coisa meio que normal do mercado. O segundo passo
também é muito comum no mercado, a parte de treinamento e capacitação. E o terceiro também é comum, não é? Quem tem ISO, ela pede que os gestores, os líderes, os encarregados, os coordenadores, supervisores e gerentes façam um monitoramento de linha, não é verdade? Então, se essa normatização, se esse sistema de gestão de qualidade já é teoricamente feito pelas empresas, por que essas empresas falham mesmo assim em implementar a melhoria duradoura? Ao meu ver, a maioria das empresas que têm ISO falham nesses três passos porque a padronização, o treinamento e o acompanhamento, elas não foram feitos para a melhoria da empresa, mas sim somente para passar nos requisitos da ISO. Por exemplo, as instruções de trabalhos, normas e procedimentos das suas empresas são claras o suficiente para que qualquer um entenda e consiga seguir e aplicar o que está escrito? Na sua empresa, é feita revisões periódicas dos documentos e elas se adequam às novas necessidades da empresa? Treinamento na sua empresa, ela é realmente realizada baseados nas normas, procedimentos e instruções? Ou precisa vir um analista, alguém, um líder do lado do operador e falar também, adicionar informações extras, falando, faz assim, faz assado, não está na norma, mas você tem que fazer assim, ó. Eu já vi isso acontecer, é muito comum, né? E aí, como é na sua empresa? E o terceiro, acompanhamento. Existe documentação, treinamento, norma, qualquer coisa que rege como será feito esse acompanhamento? Como garante que esse acompanhamento é eficaz na sua empresa? E é natural que, se o acompanhamento está sendo feito de uma forma adequada, seja detectada a necessidade de melhorias. Ninguém é perfeito. Erros sempre acontecem e oportunidades de melhoria sempre aparecem. Essas melhorias estão sendo feitas? E outra, nessas melhorias, está sendo feitas revisão das normas, reciclagem dos operadores ou retreinando os operadores baseado nesse novo padrão melhorado? Ou durante o acompanhamento não está sendo encontrado nenhum problema? Isso é estranho. Na Toyota a gente falava no problem is a problem, ou não ter problema, isso é um problema, porque sempre vão ocorrer problemas, seja de peça, seja de pessoas, seja de equipamento, e sejam oportunidades e melhorias que devam aparecer. Se o líder está lá todo dia, observando, acompanhando o processo, e ele não encontra nada, isso tem alguma coisa errada. Ou a norma está escrita de uma forma muito genérica, muito aberta, em que o operador faz qualquer coisa, e esse qualquer coisa se encaixa perfeitamente dentro da norma, ou o operador não consegue enxergar nenhum problema. Ele não enxerga, não vê onde está o problema. Mas espera aí, de repente, o líder não encontra nenhum problema porque a empresa realmente está indo muito bem. Ok, nesse caso, parabéns. Você é uma pequena exceção desse mundo corporativo de fábricas que eu vi por aí. Na sua grande maioria, 100%, até Toyota, todos que eu vi, eles têm algum tipo de problema que eles precisam resolver no dia a dia. E muitas vezes o que acontece é o que eu disse. A norma está tão genérica, tão aberta, tão vaga, que quando o líder observa o processo e compara com a norma, tudo que acontece na linha se enquadra no que está escrito na norma. E por isso, as anormalidades não são detectadas, porque é tudo normal, tudo está de acordo com a regra, tudo está de acordo com a norma. E para resolver isso, é simples. Basta revisar a norma para que ele fique mais claras e específicas e limite a interpretação das pessoas. Não pode haver múltiplas interpretações dentro de uma norma. É difícil. Por isso a melhoria contínua. A norma precisa ficar sempre evoluindo. Mas na medida do possível, dentro da nossa capacidade naquele momento, nós precisamos elaborar a norma de uma forma mais clara e específica possível. Na Toyota, a gente costumava dizer:
Pegue uma pessoa que não conhece do processo. Faça ela ler a norma, somente ler a norma, e peça para ela fazer a operação. Se a pessoa, somente lendo a norma, ela consegue executar a operação, parabéns, a norma está bem clara. Mas se a pessoa tem dúvida, ela não consegue fazer, ou ela se perde no meio da operação, quer dizer que a norma não está legal, a norma não está clara. Imagine você recebendo um móvel, aqueles móveis desmontados que vem com manualzinho para você montar em casa. Você precisa montar aquele móvel somente lendo o manual. Então, um móvel bom é aquele em que o manual está bem claro, bem sucinto, em que você consiga ler aquele manual e você mesmo consiga montar aquele móvel sem sombra de dúvidas. Mas aquele manual em que você lê, você não sabe, não entende como montar e você precisa contratar um montador para montar o móvel para você, aquele é uma norma mal redigida. E aí, como é a sua fábrica? É um móvel bom, com uma norma bem redigida? É um móvel ruim, com aquela norma redigida porcamente? Se você tiver essa norma bem redigida, aí vem o treinamento. No treinamento, o operador será treinado somente pela norma, pela instrução de trabalho, que está bem redigida e bem clara para todos agora. Então, agora, o operador fica claro para ele, somente lendo a norma, o que ele precisa fazer na operação. Não precisa o líder falar, faz assim, um engenheiro, um analista vir, faz assado, olha aqui, dando informações além do que estão escritos na norma para que o operador consiga executar a operação. E o acompanhamento. Agora, o líder consegue ler a norma, olhar para o que o operador está fazendo e comparar a norma com a operação, e enxergar se existem anormalidades, coisas que saem fora do padrão. E com isso, surgem oportunidades de melhoria. Isso acaba gerando a oportunidade das melhorias contínuas e também fazendo com que as melhorias se tornem duradouras. Mas para o acompanhamento, precisa definir uma regra interna da empresa. Como será feito o acompanhamento? Quem fará o acompanhamento? O líder, o encarregado, o supervisor, o coordenador, o gerente? Quem? E de que forma cada um desses fará o acompanhamento? Qual que é a frequência? Diária, semanal, mensal, anual? Quanto tempo? 1 minuto, 10 minutos, 15 minutos. Só para referência, na Toyota, o líder de linha ele era responsável por fazer a observação de processo ou acompanhamento de processo, como estamos chamando nesse treinamento, durante 1 hora e meia todos os dias. Ele tem que travar a sua agenda todos os dias durante 1 hora e meia para realizar essa observação de processo. Se para cada processo o operador vai observar 15 minutos, em 1 hora e meia ela consegue observar 6 processos todos os dias. E ela garante que 6 processos todos os dias estão sendo trabalhados de acordo com o que está escrito nas instruções de trabalho. E com isso, qualquer melhoria que foi feita e que ela foi transcrita na instrução de trabalho, é garantido que ela está sendo seguida e a melhoria se torna duradoura. Então, agora, bora ver na sua fábrica se as normas da sua fábrica estão legais? Pegue a norma daquela linha, daquele processo que dá mais problema na sua fábrica. Pegue a norma e leia. E aí, ela está bem específica? Se ela está específica, por que o responsável pelo processo não encontra problemas se sempre dá problema nessa linha? Ou se ela não está específica, não tem como melhorar? E aí, gostou desse vídeo? Se você gostou, convido você a curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e se você gosta de conteúdos como esse, se inscreva no meu canal, que eu vou estar postando pelo menos 2 vezes por semana conteúdos como esse para compartilhar com todos, compartilhar os meus conhecimentos da Toyota nesses 21 anos.